Vocês estão bem? Vocês estão bem? Que isso, rapaziada. Boa noite para vocês. Oh, muito obrigado, que isso. Parece que eu estou sozinho aqui. Rapaziada, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Lobato. Eu tenho 18 anos. Tenho parte aí, honra de fazer parte desse ministério aqui. E hoje eu vim trazer uma palavrinha para vocês. Não sei se vocês sabem, mas a gente está falando sobre identidade. E queria tratar um pouco isso sobre vocês. Eu trouxe alguns exemplos aqui. E eu queria falar das marcas e das identidades que falam sobre a nossa geração. Faço parte da geração de vocês, não sou velho que nem o Alex, né? E o título dessa mensagem seria Firmando a Identidade de uma Geração. E eu queria começar, mostrando um exemplo bobo, tá ligado? Uma ilustração, mais ou menos, para vocês entenderem o que eu quero falar com vocês. Uma visão bem, meio boba. Alguém aqui sabe a importância de um rótulo? A importância de um significado? A importância de uma marca? Que marca geralmente vocês curtem? Petra, que marca que você curte? Mano, roupa, qualquer coisa, tá ligado? Celular. Dá o quê? Coto? Nem sei o que é isso. Isabela, o que você curte usar? Não? Outra? Tô brincando. All Star, marca, massa. Ô, Petras, fala aí, mano, que marca que tu curte? Mano, você mesmo. Não, mas seu pai é o Petros, né? Você é o Petro Júnior. Fala aí pra nós, mano, uma marca que tu curte. Adidas. Fala aí uma marca aí pra nós. Vans. Massa. Vocês não falaram, mas eu queria falar um pouco da Nike pra vocês. Falar sobre... Todo mundo aqui curte Nike, né? Sim. Mano, é uma marca muito famosa, uma marca muito conhecida, uma marca boa, uma marca de qualidade, tá ligado? Uma marca onde patrocina vários influencers, várias celebridades. E queria falar a importância disso, sabe? É uma marca de qualidade, uma marca boa, tem um rótulo bom. Geralmente, quando as pessoas elas falam sobre a Nike, a gente não tem uma visão meio errada sobre essa marca, sobre esse rótulo. E, cara, por exemplo, quero pegar um exemplo. Vocês teriam coragem de usar uma marca meio duvidosa? Tipo assim, uma marca, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Surgiu uma marca e tal, a Pike, vamos supor. Daí a Pike vai lá e se envolve num escândalo. Tipo, vamos supor, um escândalo de racismo. Vocês teriam coragem de usar essa marca? Acredito que não, né? E a Nike, ela tem uma qualidade boa, ela tem uma estrutura boa. Quando as pessoas olham para ela, eles não vêm ligados a polêmicas. Você teria coragem, então, de usar uma marca duvidosa? Acredito que não. E qual será o que acontece quando uma marca ela se envolve com polêmica ou quando é uma marca duvidosa? Celebridades de alto padrão, influencers, eles são patrocinados por essa marca? Eles promovem essa marca em seu Instagram, nas redes sociais? Não. E qual que é o destino dessa marca? A falência, o fracasso. E é um exemplo meio bobo, mas para começar, para vocês entenderem essas marcas. Não quero falar aqui sobre marca de roupa, marca de celular, mas eu quero falar sobre marcas sociáveis. Um rótulo sociável que colocam sobre a nossa geração. Não sei se você sabe, mas a nossa geração é uma das gerações que é mais mal falada, é mais negativamente rotulada. É uma geração que várias pessoas, os mais velhos, sempre estão falando mal. E eu trouxe alguns exemplos de rótulos que falam sobre a nossa geração. A nossa geração é frequentemente rotulada de forma negativa. E não são coisas legais. Eu peguei aqui 4 exemplos, mas tem muitos outros. Geração da imoralidade e iniquidade. Eu estava fazendo uma pesquisa, e para vocês terem noção, a nossa geração é conhecida uma das gerações que tem mais iniquidade. Nós vivemos num país onde há mais imoralidade, onde há mais prostituição, onde o mundo pornográfico é relevante aqui. Para vocês terem noção, a nossa geração é feita uma pesquisa que crianças com 8 anos têm descobrido pornografia. Crianças de 12 anos têm trocado nudes entre si. Então é uma geração de iniquidade, uma geração da imoralidade. Nós somos conhecidos como uma geração emocionalmente doente,
Quem já viu isso? A geração depressiva, a geração ansiosa, a geração que tem crises, uma geração que não é estável emocionalmente, uma geração que é emocionalmente doente. Essa é uma das características que rotulam a gente. Eu acho que essas vocês já ouviram, a geração do mimimi, a geração irresponsável. Cara, eu já vi muito isso, velho, muito isso. E um pouco pesado aqui, uma geração vista como sem futuro. Quantos aqui já ouviram pessoas falando, cara, se depender desses adolescentes, se depender dessa geração, a gente está perdido. Se esses adolescentes, se esses jovens são o nosso futuro, a gente está perdido. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esses rótulos sociáveis que colocam sobre a gente. Infelizmente, esses rótulos, essas características, essas verdades, elas estão certas. Elas não estão erradas. Se falam isso da gente é porque não é uma mentira. Mas, cara, eu quero te apresentar uma escolha. Hoje eu quero fazer você refletir sobre a sua identidade, sobre o que nós temos conversados aqui. E hoje a gente vai entender a nossa identidade em Cristo. E para a gente entender a nossa identidade, a gente precisa da identidade ser firmada em Cristo. Nós não vamos descobrir quem nós somos. Nós só vamos descobrir quem nós somos verdadeiramente pegando a identidade de Cristo, dizendo o que a Bíblia diz que nós somos, dizendo o que o nosso Pai diz que nós somos, dizendo o que Cristo diz que nós somos. E a reflexão que eu quero passar aqui é que nós possamos mudar a identidade da nossa geração. Pô, Lobato, como que eu vou mudar a identidade de uma geração? Já vamos chegar nesse ponto. Primeiro, vamos entender como descobrir a nossa identidade. Como firmar a nossa identidade em Cristo. Como firmar a nossa identidade no Pai. E eu quero pegar um exemplo aqui de Jesus. Cara, Jesus, ele, para vocês terem noção, ele sempre tentaram corromper a identidade de Jesus. Sempre tentaram lançar mentiras sobre a vida de Jesus. Sempre tentaram mentir sobre a identidade de Jesus. Só que a diferença é que Jesus estava com a sua identidade firmada totalmente no que ele era, no que ele veio para fazer, em quem ele é e no Pai. Para nós entendermos a nossa identidade, nós precisamos descobrir quem é o nosso Pai. Porque foi ele que nos criou. Qual a melhor pessoa para a gente perguntar sobre quem nós somos, qual é o meu chamado, qual é o meu destino, se não for ao meu Pai? E Jesus, ele tinha clareza, total clareza de quem era o Pai dele, de quem ele era, qual era o seu chamado, qual era a sua identidade. E eu queria ver o versículo com vocês aqui, já explico o contexto. Souza, pode colocar aí na Bíblia, por favor? João 7:52. Se puderem abrir também. João 7:52. Todo mundo abriu aí? Eu vou ver aqui se quiser acompanhar no telão. Eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Examine-se e verá que da Galileia não se levanta profeta. O que estava acontecendo aqui? Os fariseus, os mestres da lei, eles estavam chegando para Jesus e falando, cara, quem tu diz que tu és? Tu diz que tu és profeta? Tu diz que tu és o Messias? Tu diz que é o Cristo? Tu diz que é aquele que nós estamos esperando por tanto tempo, mas tu veio de Nazaré, tu veio da Galileia. E, cara, eu acho que Jesus, ele deveria ouvir isso muito, porque Jesus, ele nasceu em Nazaré, né? Eu vou pegar um exemplo, tipo hoje, vamos supor, Jesus nasceu em Osasco, tá ligado? Tipo, Jesus de Osasco. Eu ia ficar meio assim, tá ligado? Não sei vocês. E, cara, Jesus nasceu de Nazaré. E as pessoas viviam falando isso para ele. Cara, não sei se vocês lembram, mas quando Felipe chega para Natanael para falar sobre o Cristo, ele chega para Felipe, para Natanael, e fala, cara, Jesus de Nazaré chegou, o Cristo chegou. E não sei se vocês lembram, mas Natanael, ele respondeu, pode vir algo bom de Nazaré? E, cara, eu acho que Cristo, ele deveria ouvir isso todos os dias. Eu acho que era uma coisa que ele sempre estava ouvindo. Os mestres da lei, os fariseus, sempre estavam vindo e tentando corromper a sua identidade, lançar mentiras sobre a sua identidade. Com Jesus também não foi diferente. Eu ouvia coisas. Só que Jesus, desde cedo, ele tinha clareza de quem ele era. Jesus, desde cedo, ele sabia quem era o pai dele. Jesus, desde cedo, ele sabia quem era o seu pai.
Jesus, ele sabia a sua origem. A origem aqui que eu estou dizendo é a sua filiação. Sabia que no seu RG, na sua identidade, diz a sua origem? Alguém está com RG aí? Não? Que isso. Sorte que eu trouxe o meu. Você está com RG? Você aí. Então, galera, o CPF dela é... Não, tô zoando. Você sabia que aqui, no RG da Gabi, mostra a origem dela? Como assim? A origem dela está aqui escrita em filiação, que está o nome do pai e a mãe dela, o Marco Antônio e a Cláudia Aparecida. Muito obrigado. Na sua identidade terrena, mostra a sua origem. E essas pessoas, elas estavam julgando Jesus através da sua origem terrena. Mas Jesus, ele tinha total clareza da sua origem celestial. Ele tinha total clareza da sua origem dos céus. As pessoas podiam vir e falar, cara, você é filho de José, você é filho de Maria, você é filho de um carpinteiro. Como um filho de carpinteiro deve ser um profeta, como filho de carpinteiro deve ser o Cristo, como um filho de carpinteiro se diz que é filho do Deus vivo. Só que Jesus, ele sabia da sua origem celestial. Nós temos uma origem terrena. A nossa filiação são nossos pais aqui terrenos. Só que a partir do momento que a gente chama Jesus, a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, a partir do momento que a gente sabe quem é Jesus, a gente descobre o Pai, a nossa identidade muda, o nosso RG muda, a nossa filiação não são só dos nossos pais terrenos, mas agora é Deus, agora é o nosso Pai celestial. E para nós entendermos quem nós somos, nós precisamos entender primeiro quem é a nossa origem. E Jesus, ele tinha total clareza de qual era a origem dele. Souza, abre no próximo, em Lucas 2,49. Se vocês puderem abrir aí, Lucas 2,49. Valeu. Todo mundo abriu aí? Ele respondeu, aqui é Jesus falando com os seus pais. Eu não vou ler os antes, porque a gente não tem muito tempo, mas vou explicar rapidinho aqui o que estava acontecendo. Jesus, ele tinha completado 12 anos, e os pais dele foram levar ele para a festa da Páscoa. Só que os pais de Jesus acabaram perdendo ele durante 3 dias. E eles ficaram preocupados e estavam tentando achar Jesus, e eles acharam Jesus no templo. E quando eles chegaram no templo, Jesus estava ensinando os mestres da lei. Ele estava ensinando os fariseus com 12 anos de idade. Lembra que eu falei que Jesus ele tinha clareza desde cedo de quem ele era? Com 12 anos de idade, ele tinha clareza do seu chamado, da sua identidade, quem era a sua origem. E os pais de Jesus chegam para ele e perguntam onde ele estava, né? E ele respondeu, por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa do meu pai? Cara, aqui para mim já diz que Jesus tinha total clareza da sua identidade. Porque ele olha para os seus pais. Ele está de frente para o seu pai, ele está de frente para a sua mãe e ele responde, eu estava na casa de meu pai. Cara, você tem que ter total clareza disso, você tem que saber essa verdade, você chegar e falar, cara, olhando para o seu pai, eu estava na casa de meu pai. E o pai dele estava na frente, tá ligado? Aqui dá para a gente ter uma dimensão de quanto Jesus ele tinha claro a sua origem e a sua identidade em Cristo. Jesus ele sabia quem era o seu pai verdadeiro, e nós precisamos saber quem é o nosso pai. Nós precisamos saber quem é a nossa origem. Ele não deixava que as pessoas o julgassem pelo seu RG terreno. Ele não se importava com o que as pessoas diziam, porque ele era firmado em sua identidade. E tá, beleza. Jesus, para ele ter a sua identidade firmada em Cristo, qual que era um dos pontos? Ele sabia a sua origem. Então, para a gente ter a nossa identidade firmada nele, nós precisamos entender a nossa origem. Para descobrir qual é a nossa identidade, primeiro nós precisamos descobrir quem é o Pai. Sem o Pai, nós não vamos descobrir quem nós somos. Nós precisamos entender quem é o Pai,
Cara, a gente pode tentar gastar uma vida inteira tentando descobrir quem nós somos. Nós possamos tentar gastar uma vida inteira descobrir qual é o meu chamado, qual é a minha profissão, qual é o meu ministério, o que eu faço nisso, se eu sou bom nisso ou aquilo. E, cara, vai ser uma vida perdida. Porque nós só vamos entender quem nós somos verdadeiramente quando nós entendemos verdadeiramente quem é o Pai, quem é Cristo. E Ele revela a nós quem nós somos. Então, cara, sinto muito de dizer, mas você pode gastar uma vida inteira tentando descobrir quem você é. Só que você não vai conseguir, porque você só consegue descobrir quem ele é quando você descobre verdadeiramente o Pai. E o Pai revela quem você é. E o Pai revela a sua identidade em você. Nós só conseguimos ter clareza da nossa identidade quando nós temos a nossa identidade firmada em Cristo. E é vendido muito para a gente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o humanismo. Alguém já ouviu falar sobre o humanismo? Cara, o humanismo é uma coisa que tem sido apresentada para a gente desde criança, para nós. Humanismo é aquilo quando você coloca o centro, onde o homem é o centro de todas as coisas e não Cristo. Onde o homem é o centro de todas as coisas e não o Pai. Aquele papo de, você deve se aceitar, você deve se amar primeiro e depois amar ao próximo. Isso é o humanismo. E, infelizmente, esse é um dos grandes problemas da nossa geração, é o humanismo, onde a gente acaba colocando nós como prioridade, onde nós acabamos nos colocando como centro das coisas e não Cristo. É por isso que nós somos uma geração emocionalmente doente, é por isso que nós somos uma geração que não tem clareza na nossa identidade. É porque nós vivemos uma vida de humanismo, colocando nós no centro do Evangelho, colocando nós no centro da adoração, colocando nós no centro da palavra. E, cara, a gente não vai conseguir descobrir quem nós somos se nós continuarmos praticando o humanismo. Infelizmente, a nossa geração está enraizada no humanismo. E para a gente conseguir mudar isso, nós precisamos firmar a nossa identidade nele. Nós devemos fazer tudo que é o contrário ao humanismo. Devemos primeiro colocar Cristo no centro de todas as coisas. Cara, você não é o centro de todas as coisas. Você não deve se aceitar, você não deve se amar primeiro. Você não deve se colocar por primeiro, porque esse papel é de Cristo. Esse papel é do Pai. E Jesus, ele não era uma pessoa que praticava o humanismo. Ele era alguém que colocava a vontade do Pai sobre todas as coisas. Cara, Jesus, ele estava no céu, mano, no paraíso. Os anjos o serviam. Imagine, cara, quão maravilhoso deve ser o céu, quão maravilhoso deve ser o paraíso, quão maravilhoso deve você ver Cristo, quão maravilhoso deve você ver seu Pai. Em Apocalipse 4, descreve um pouco Cristo, e, cara, quando eu vejo eu fico arrepiado. Imagine você estar no paraíso e estar podendo ver Deus. Você está tendo, cara, contato com o seu Pai diariamente, contato com o seu Pai todos os dias, é algo maravilhoso. No céu não há tristeza, não há doenças. E do nada Jesus, ele, cara, eu acho que eu vou lá na terra, lá morrer. Acho que eu vou lá na terra, lá ser cuspido, ser espisoteado. Eu acho que eu vou ser crucificado. Cara, ele fez a vontade do Pai. Quando ele estava no Getsemane, ele estava nervoso, ele estava orando, e ele falou, Jesus não, Pai, se for possível, passe esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Cristo, ele não praticava o humanismo. Cristo, ele praticava colocar Deus no centro de todas as coisas. E para nossa geração não passar mais por esses problemas, nós precisamos voltar à origem, colocar Deus no centro de todas as coisas. Ô galera, presta atenção aí, depois nós conversamos. Valeu. Se nós continuarmos agindo assim, nós nunca vamos entender quem nós somos. Se nós continuarmos agindo assim, nós nunca vamos conseguir encontrar a nossa identidade. Como eu falei, cara, você pode tentar gastar uma vida inteira tentando descobrir quem você é. Infelizmente, você não vai descobrir quem você é. Porque você só descobre quem você é quando você coloca Cristo no centro de todas as coisas. Quando você coloca o seu Pai no centro sobre todas as coisas. Cara, não importa quem nós somos. Não importa quem nós somos, mas importa quem Ele é. E isso deve ser uma verdade enraizada no nosso coração. Importa quem Ele é, não importa quem nós somos.
Agora que a gente conseguiu entender um pouco como a gente consegue descobrir a nossa identidade, que é voltando à nossa origem, descobrindo a nossa origem, a gente precisa aplicar isso dia a dia. A gente precisa conhecer mais o Pai, a gente precisa conhecer mais a Cristo e como nós vamos conseguir fazer isso. Como nós vamos descobrir quem nós somos. A gente precisa estar em contato diariamente com a palavra, a gente precisa estar em contato diariamente com o nosso Pai Celestial, a gente precisa estar em contato diariamente com Cristo. A pergunta que nós devemos fazer não é qual é a minha identidade, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, mas a pergunta que nós devemos fazer é quem Cristo é, quem o nosso Pai é. Se sabemos quem é o Pai e quem é Cristo, isso nos ajuda a entender completamente a nossa identidade, a entender o nosso propósito, a entender a nossa profissão, a entender o que Ele tem preparado para a gente. Se nós temos essa revelação, se nós entendemos isso, fica muito simples da gente entender quem Ele é. E queria abrir mais um versículo com vocês, Mateus 16, 13 e 19. Mateus 16, 13 ao 19, abre aí. E aqui é um exemplo de quando nós entendemos quem é Cristo, quando nós entendemos quem é o Pai, quando nós entendemos, temos essa revelação através do Espírito Santo, quando nós os buscamos diariamente e entendemos quem é Cristo, quando a gente entende isso, quando a gente entende essa chave, Cristo, Ele libera quem nós somos, Cristo libera quem nós somos, Cristo libera a nossa identidade. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem quem é o Filho do Homem? E eles responderam, dizem que é o João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui Pedro entendeu a origem de Jesus e quem era Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Simão, ele ainda não era chamado de Pedro, ele teve clareza disso. E quando ele fala para Jesus, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo, acontece uma coisa. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi na carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Aqui é mais um exemplo claro que é o Pai que vai revelar para nós. O Pai que está nos céus. Também eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cara, e ele continua. Jesus, ele mostra para Pedro o seu chamado e o seu destino. Ele mostra para Pedro a sua origem. E quando Pedro ele entende isso, quando Pedro ele entende quem é Cristo, quando Pedro ele entende qual é a origem, Cristo vai lá e libera algo sobre ele. Cristo vai lá e libera a identidade dele. Cristo mudou a identidade dele. Ele era chamado de Simão e Cristo mudou o nome dele para Pedro. E deu um propósito, deu um chamado, deu um destino para ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Quando nós entendemos quem é o Pai, quando nós entendemos quem é Cristo, Ele revela sobre nós quem nós somos, Ele revela sobre nós a nossa identidade. Nós precisamos aprender com Pedro, nós precisamos diariamente buscar a Cristo, nós precisamos estar em contato com as Escrituras para conhecer mais a Ele, para conhecer o Pai. Repito novamente, cara, a gente não vai descobrir quem nós somos sem contato com o Pai, sem intimidade com o Pai. Não sei se vocês estavam aqui na sexta-feira, mas a gente falou sobre santidade. E eu quero falar um negócio que foi para a Piazada na Céu, é que sem santidade ninguém verá o Pai. Nós precisamos estar em contato em santidade. A gente precisa estar em contato com intimidade. Não sei se vocês entendem a responsabilidade dessa frase, sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente precisa praticar a santidade, a gente precisa praticar isso para que a gente possa viver com Cristo, para que a gente possa conhecer o Pai, para que a gente possa entender quem nós somos. E, cara, muitas das vezes a gente vai buscar Cristo para, às vezes, descobrir quem nós somos.
Mas quando nós acabamos descobrindo, tendo intimidade com o Pai, quando nós acabamos tendo intimidade com a palavra, o humanismo que está em nossa geração, o humanismo que está em nosso coração, ele sai disso. E nós não buscamos mais o Pai para entender melhor nossa identidade, mas nós buscamos o Pai porque é o Pai. Nós buscamos o Pai para ter mais intimidade com Ele. Nós buscamos a Cristo para conhecer mais a Ele, para entender mais a Ele. E acaba virando uma chave onde a gente está no foco, onde a gente está no centro de todas as coisas, e isso muda, e a gente acaba colocando Cristo e o Pai no centro de todas as coisas. É por isso que, sabe, a gente vive uma geração sem identidade, a gente vive uma geração que não sabe quem é, uma geração perdida, uma geração emocionalmente doente, uma geração que é rotulada. Nós somos uma gerações que foram mais rotuladas, cara. E eu não sei vocês, mas vocês querem ser conhecido como a geração irresponsável, a geração da iniquidade, a geração da imoralidade, a geração emocionalmente doente? Ou vocês querem ser lembrados como a geração de jovens e adolescentes que amaram Jesus demais, uma geração de jovens e adolescentes que colocaram Cristo no centro de todas as coisas, uma geração de jovens e adolescentes que não se colocava no centro de todas as coisas, mas colocava Cristo no centro de todas as coisas, uma geração que não dizia não, nós temos que nos aceitar, mas uma geração que vivia dizendo, nós devemos nos negar todos os dias para conseguirmos aceitar a Cristo dentro de nós. Nós precisamos ter isso firmado em nossos corações. E queria que você refletisse sobre isso essa noite. Queria que você entendesse isso essa noite. Que, cara, você pode gastar uma vida inteira tentando descobrir quem você é. Você pode gastar uma vida inteira colocando você no centro. Só que você não vai descobrir quem você é. E a tendência é, se nós não tomarmos um posicionamento, a tendência é, se nós não sermos uma geração que reconhece a sua identidade, é piorar. É esses rótulos, essas marcas, essas características se colocam sobre nós piorar. Onde os rótulos vão ser piores. Onde as marcas vão ser piores. Se hoje já está horrível os rótulos que colocam sobre a gente, imagine daqui 10, 15 anos. Pense comigo, se nós somos a próxima geração, será que a geração que vem depois da gente, eles vão conhecer a Cristo? Será que nós vamos ter a responsabilidade de continuar levando o Evangelho? Será que nós vamos ter a responsabilidade de continuar levando a Cristo todos os dias? Será que os nossos filhos vão conhecer quem é Jesus? Será que os nossos netos vão conhecer quem é Jesus? Ou a tendência é a geração deles ser pior? Ou a tendência é a geração deles, onde nós temos rótulos ruins e eles terão rótulos ainda piores? Isso que você refletisse sobre essa noite. Sabe, quero contar um exemplo bobo que aconteceu comigo. Eu estava numa vigília esses dias, e era mais ou menos, acho que umas 2 horas da manhã. E estava rolando a vigília e tinha uma criança. Ela devia ter uns 3, 4 anos de idade. E ela estava correndo pelo templo, ela corria pelo altar, ela corria pelo púlpito. E eu comecei a orar para aquela criança, e o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida sobre a cena que eu estava vendo. E Jesus, ele falou comigo sobre legado. Ele falou assim, cara, será que a geração dele vai conhecer quem é Cristo? Será que a sua geração vai ter homens e mulheres de Deus que foram referência para a sua geração? E ele vai olhar e vai ver essas pessoas como referência? Ou vocês vão ficar no passado? Ou a única referência que esse garoto vai ter são pessoas antes da sua geração? Vai ser a geração do seu pai, a geração dos seus avós, que vão ter homens que vão ser referentes para ele? Ou vai ser a sua geração que vai deixar um legado e vai levantar homens e mulheres de Deus para que ele possa ver a sua geração como referência? Ou a sua geração vai se perder mais ainda em iniquidade, em pecado? Ou a sua geração vai ainda mais se afundar em si e esquecer quem eu sou? E eu queria terminar refletindo isso com vocês. Que, cara, será que os nossos netos, os nossos filhos, vão nos ver como referência? Como referência de homens e mulheres de Deus que mudaram coisas na nossa geração?
Ou será que nós vamos deixar esses rótulos, essas marcas, marcarem a nossa geração? Que com essa mensagem a gente possa refletir. A gente sabe qual é a nossa origem. É o nosso Pai. A gente sabe como encontrar a nossa origem. Intimidade com o Pai. Nós sabemos agora como descobrir verdadeiramente a nossa identidade. E, cara, o que eu quero te falar hoje à noite é que imagine se a gente vivesse com a nossa identidade totalmente firmada nele. Imagine as coisas que a gente poderia fazer. Imagine as marcas que a gente poderia deixar. Essas palavras que eu falei, esses rótulos que eu falei, vão ficar no passado e nós vamos entender e colocar algo novo sobre a nossa geração. Onde a nossa geração não vai ser mais uma geração que é reconhecida por estar emocionalmente doente, mas uma geração que se encontrou espiritualmente, uma geração que se encontrou, uma geração que tem firmado quem Cristo é. Imagine se nós vivermos isso todos os dias, as coisas que nós poderíamos fazer. Imagine você estar na escola e chega um amigo seu e fala, pô, cara, quebrei meu braço. Não, calma aí, mano, deixa eu orar pela sua vida, e o braço dele é curado. Imagine você chegar para um amigo seu que está enfrentando problemas de depressão, problemas de ansiedade, crises de pânico, e você apresentar Jesus para ele e vai ver a identidade em Cristo em você, e a depressão e a ansiedade dele vai se curar. E a gente fazendo isso, a gente consegue tirar esse rótulo de uma geração emocionalmente doente, onde, cara, a gente é conhecido como os jovens que são imorais, jovens que têm imoralidade, só que, cara, vai ser tão nítido na nossa vida a identidade em Cristo que eles não vão conseguir falar outra coisa a não ser como esses jovens e adolescentes amam a Cristo, como esses jovens e adolescentes levam a sua identidade, levam Cristo em suas escolas, levam Cristo em suas faculdades. Quando nós vamos entregar de novo a faculdade para Cristo, quando nós vamos apresentar de novo as nossas escolas a Cristo, quando nós vamos apresentar de novo a nossa geração a Cristo. E como nós conseguimos mudar a nossa geração? Primeiro é mudando nós mesmos. Primeiro é entendendo quem nós somos, entendendo quem é a nossa identidade, para que a gente consiga mudar a identidade de uma geração. E eu queria terminar orando. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Leva a sério esse momento, que a gente possa refletir tudo que a gente falou aqui, que a gente possa estar isso enraizado nos nossos corações. Senhor Jesus, eu quero colocar as nossas vidas na sua presença, Pai. Eu quero colocar a nossa geração na sua presença, Pai. Que nós conseguimos mudar esses rótulos, Pai. Que nós possamos mudar essas marcas e essas características que rotulam sobre as nossas vidas, Pai. Que nós não sejamos mais conhecidos por uma geração de iniquidade, uma geração de imoralidade, mas sejamos conhecidos por uma geração que ama a Cristo sobre todas as coisas, Pai, que coloca a Ti no centro de todas as coisas, Pai. Que o Seu amor, a Sua presença possa ser inundada na nossa geração, que a nossa geração possa carregar uma marca, e essa marca seja Cristo, Pai. Que nós possamos ser uma geração que encontrou a nossa identidade, que nós possamos ser uma geração que tem firmado a nossa identidade em Cristo, que nós possamos ser uma geração que sabe qual é a nossa origem, que sabe qual é a nossa identidade, não uma geração perdida, uma geração emocionalmente doente, mas uma geração que leva a Cristo aonde for, uma geração que muda as suas escolas, muda a sua faculdade, muda o seu trabalho, porque coloca Cristo no centro de todas as coisas, porque apresenta Cristo sobre todas as coisas. Uma geração que vai pregar, profetizar e curar os seus amigos na escola, os seus amigos na faculdade. Uma geração que vai se posicionar e mudar a sua geração. Pai, a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada geração é mudar a sua própria geração, que nós possamos mudar a nossa geração, Pai, que a nossa geração seja marcada por Cristo, que a nossa geração seja uma geração conhecida como jovens e adolescentes que amaram a Ti sobre todas as coisas, Pai,
Que essa possa ser o legado que nós possamos deixar para as outras gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos. Que a marca que nós possamos deixar seja Cristo, seja o nosso amor, Pai. Que o Senhor possa estar levantando aqui homens e mulheres que serão referência para a futura geração, que serão referência para essa geração. Levanta médicos, levanta advogados, levanta pastores, levanta empresários que levarão o seu nome por onde for, levarão o seu nome na escola, na faculdade, na sua família, aonde eles estiverem, as pessoas verão a identidade de Cristo na vida deles, Pai. Que nós possamos refletir sobre isso e que nós possamos sair daqui hoje diferente, que nós possamos sair daqui hoje entendendo quem Tu és, para entender quem nós somos, Pai. Que nós possamos entender que não importa quem nós somos, mas importa quem Cristo é, Pai. Que isso possa estar enraizado em nossos corações, Jesus. Que a Sua promessa sobre nós continue sobre nós, Pai. Que o Seu amor continue nos perseguindo. E cada dia mais, Pai, nós possamos ter mais intimidade e amando mais a Ti, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Muda a nossa geração, Jesus. Muda a nossa geração, Jesus. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, galera. Vamos se separar em célula agora. Aquele mesmo esquema, a gente vai passar algumas perguntas aqui. E quem aqui tem até 15 anos, meninas? Então, vocês vão ficar com a Brenda e com a Manu. Cheguei. Elas estão ali atrás. Meninas de até 17 anos vão ficar com a Thaís e com a Sâmia. A piazada de 15 anos vai ficar comigo. E a galera, a piazada de até 17 anos vai ficar com o Dudu. Fechou? Então, encontrem aí a rapaziadinha. Apesar de 15 anos, fica ali do lado. Ó, a Sâmia e a Thaís estão ali.